dois, três, quatro. E nessa história toda como percussionista da casa, né, eu acabei convivendo com, talvez, o Paulinho da Viola começando. Existe um vídeo antiquíssimo da TV Cultura que rola na internet. Eu devo ter uns 17, 18 anos de idade, a gente começando por um primeiro ensaio, o primeiro programa que o... Eu assisti isso. Eu já vi isso, já que o Paulinho fez. Não era nem o Fernando Faro ainda. Já chamava-se Programa da Música Brasileira. Né? E aí eu comecei eu me tornei um músico profissional dentro do jogral. Né? E como naquela época já estava em ebulição muitos quartetos, quintetos de música brasileira, o Edson Machado tinha o dele, né? Começou uma onda de donos de boate proibirem a gente usar bateria na boate. Aí começou a história, né? E eu era estudante de bateria, era amigo do Milton Banana, do Dirceu, do Rubinho, estudava com o Rubinho e com o Chumbinho na escola que eles tinham, antes do clã ainda, né? E adorava jazz, toda hora o Mário Edson punha a gente, imagina uma casa de MPB, a gente tocava Gershwin, a gente tocava Dave Brubeck, né? O Wellington chegou lá e falou assim, mas como é que vocês tocam isso aí tudo em samba, né? A gente transformava tudo e tocava. E eu falei assim, eu vi um negão que tocava na noite fazendo samba só, né? Ele tinha um tantã que ele punha no chão, sentava numa cadeira de palhinha e ficava... Eu olhava aquilo e falava assim, pô, bicho, mas que legal, né? Levinho, dá para carregar para qualquer lugar, né? Com uma escovinha. E aí eu desenvolvi e começamos a chamar isso de timba, que era esse instrumento aqui, né? E eu, como baterista, comecei a usar, coloquei um chimbal, depois coloquei um prato, fui evoluindo e virou esse setup que o pessoal chama de timbatera, né? Que é uma batera light e que fez muito sucesso na época e depois nos bares de São Paulo, porque a maior parte dos cantores que vieram com aquela época, se você vai lembrar, Gil, Caetano, Edu Lobo, né? Todo mundo tocava violão. E bateria com violão ficava muito pesado. E isso aqui era uma bateria light que dava muito bem para eles, né? E complementava. O Fritz fazia uma cuíca, eu fazia um tamborim, um pandeiro, dava para fazer choro, dava para fazer samba. Então eu acabei acompanhando todo mundo da MPB na época. Você criou uma marca sua até hoje, né? Criei uma marca que eu sempre digo, não inventei, mas eu fui quem lancei o setup instrumento no mercado, né? Exatamente. E com o Jorge Ben funcionava e ficou muito destacado porque o Jorge tinha um trio que não era de harmonia acompanhando ele, né? O normal era um cantor com violão, piano, baixo e bateria, né? E não era isso, né? Eram 3 percussionistas, né? E dava maior pé com a levada que o Jorge fazia de violão. Quanto tempo durou essa... Isso foi até 1972. Com o Jorge? Com o Jorge, quando a gente conheceu o Vinícius e o Toquinho. E é outra dupla que faz parte da minha família, do coração. Nesses 100 anos que a gente comemora de Vinícius, eles começaram a frequentar o jogral e um dia o Toquinho falou para mim, olha, a gente gostaria de saber se vocês não querem fazer uns shows com o Vinícius. O Vinícius mandou perguntar para vocês. E na época... o Vinícius já estava naquela fase do Afro Samba e tal? Já tinha passado da fase do Afro Samba, já. Ele estava começando a parceria com o Toquinho. Já estava, né? Ele começou a ir lá, o Vanzolini ia, o Toquinho era muito amigo do Vanzolini, tinha feito Boca da Noite, né? Que é uma das músicas famosas do Toquinho com o Vanzolini. E inventaram uma coisa que, como os estudantes, entendeu, viviam em ebulição, tinha muita gente de faculdade que ia na noite, né? Era barato, todo mundo ia. Inventou-se o primeiro circuito universitário,
foram 9.000 quilômetros dentro do estado de São Paulo. A gente fez quase que todas as grandes faculdades do estado de São Paulo. Era em ginásio, né? Começou aqui em São Paulo, no Maria de la Costa, mas depois a gente foi para todas as cidades do estado de São Paulo. Eram 2 carros, a gente entrava no carro, 3 num carro, 3 no outro carro, Marília Medalha junto, e ia para Ribeirão Preto, fazia um show em Ribeirão Preto, dormia em Ribeirão, de manhã saía, ia para Votuporanga, de Votuporanga ia para Jales, Presidente Prudente. Foi uma coisa muito bonita que aconteceu, e daí a gente manteve durante 2 anos, entendeu, uma relação com Vinícius e Toquinho. Depois, como o Trio Mocotó começou a gravar disco, a gente gravou Coqueiro Verde, que o Erasmo deu pra gente gravar, e a gente estourou como artista, começou a dar problema de datas, entendeu? Todo mundo tinha datas, e a gente virou artista e cada um seguiu um caminho diferente. Entendi. E assim foi o começo do Trio Mocotó e o começo do João Paraíba. Então, falando dessa parte que você falou do ritmo, né? Queria ver como fica isso pronto, completo. Vamos pensar que eu já estava fazendo bateria, apesar de tocar samba com a velha guarda da Portela. Eu fui para Império Serrano, inclusive, a convite do Marçal, o velho Marçal, né? E conheci tantos sambistas. Quem tocava com a gente, inclusive, era seu tio, o Zé Roberto, e depois teu pai, né? Cláudio Bertrame, né? E a gente... Você sabe aquela música dele, o Partido Alto? Sim. Então podemos tocar um pedacinho dela? Aí a gente te mostra como é que é. Muito bom isso, muito bom. Azimuth. Legal. Nessas idas e vindas de artistas americanos para o Brasil, o Dizzy Gillespie tinha um projeto que ele queria muito gravar com músicos brasileiros. E ele veio fazer alguns shows no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, depois em São Paulo. E como os diretores do Estadão eram muito amigos do Luiz Carlos Paraná, e o Dizzy terminou um dia o show e foi para lá, e eles começaram a conversar, e ele contou que ele queria gravar, e ele gostou de ver o Trio Mocotó tocando na casa, né? Ele falou assim: poxa, posso dar uma canja? A gente falou: lógico, todo mundo ia lá, dava canja com a gente, né? E não tinha problema de ser americano, francês. Tinha um super trompista inglês, né? Que quando vinha para o Brasil, que gostava de tocar choro na trompa, ia lá, dava canja com a gente. Tanto fazia assim, samba, rock, todos os estilos iam lá, e a gente se virava e dava um jeito e tocava junto. E ele começou, e foi um dia, fez dois, e aí no terceiro falou assim: vocês não querem gravar um trabalho? E a Eldorado, o Estadão, ofereceram um grande estúdio que eles tinham da Rádio Eldorado, que dava para ter música ao vivo, né, um teatrozinho legal. E
combinaram um dia, a gente foi lá pro estúdio, foi maravilhoso. Como a gente já tinha tocado junto 3 dias na boate, já tinha mais ou menos bolado o que a gente ia fazer. E esse disco foi gravado, né? O Dizzy Gillespie chegou no estúdio pontualmente às 3 horas da tarde, como tinha sido marcado. Tinha repórteres, convidados, todo mundo assistindo a gravação. E chegou num canto, cumprimentou todo mundo, virou de ponta cabeça e ficou meia hora de ponta cabeça parado, encostado na parede assim, fazendo meditação. Aí meia hora depois ele parou, desceu, abriu o trompete e falou assim, vamos lá, pumba, e saímos fazendo. E foi bem assim a coisa, né? Foi muito orgânico, muito sensitivo pra gente isso. E esse trabalho todo foi a primeira gravação em 8 canais na Eldorado, a primeira máquina de 8 canais que chegou. Ele pegou a master, pôs embaixo do braço, ele foi embora para os Estados Unidos e a gente nunca mais viu e nem soube o que tinha acontecido. Só há alguns anos atrás, em 2010, 2011, eu conheci um produtor suíço, que era o melhor amigo dele, que por eu ter colocado na internet agora, já no século 21, né? Que a gente tinha gravado, eu sempre falava, ninguém acreditava, músico nenhum. Imagina, vocês gravaram com o Trio Mocotó. O Trio Mocotó gravou com o Dizzy Gillespie, nunca tinha dividido com nenhum artista, porque ele dividiu o disco com a gente, né? E ele ligou para mim e falou assim, olha, eu estou ouvindo aqui uma história, eu tenho uma master aqui, que o Dizzy gravou no Brasil, é Trio Mocotó. Eu falei assim, você está falando com um dos integrantes do Trio Mocotó. Puxa, eu tô indo ao Brasil ver meu filho que mora aí, a gente podia conversar. Bom, porque eu finalmente pude deixar de ser mentiroso, né?